No programa Biografia de hoje, nós vamos conversar sobre Frederico Júnior, um dos médiuns mais respeitados da doutrina espírita. E o nosso entrevistado é Paulo de Tarso. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quem foi Frederico Júnior? Bom, primeiro eu que agradeço a participação, um programa maravilhoso como esse, da divulgação da doutrina espírita. Frederico Júnior não é um médium tão conhecido como os outros, né? Porque ele nasceu em 1857, no estado do Rio de Janeiro. Um médium muito humilde, muito trabalhador, foi considerado, na época, o médium de Ismael, pelo seu papel relevante no início da doutrina espírita, a implantação da doutrina espírita no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele teve um papel relevante relacionado à sua mediunidade, né, ao trabalho que ele fez com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Bittencourt Sampaio, e uma pessoa assim muito humilde, que não teve uma vida tão tranquila como muitos tiveram, nasceu no Rio de Janeiro muito pobre, não teve a possibilidade de estudar, mal conhecia a gramática, quer dizer, uma pessoa iletrada, né, que não tinha nenhum conhecimento superior, que realmente se dedicou à doutrina espírita com muito amor, com muito carinho. Era funcionário público. As informações que a gente tem não são muito completas, mas nos dizem que ele trabalhava nos Correios, né, e que ele casou 2 vezes, ficou viúvo, né, teve filhos, mas nós não sabemos quantos filhos ele teve. Com certeza nós sabemos que ele teve uma filha, mas ele teve mais de um filho, né? E se dedicou ao trabalho da doutrina com intensidade. Dizem que a história nos diz o seguinte, que em 1878, Frederico Júnior foi num centro espírita, né? Com 20 anos, então, né? Com 21 anos, 21 anos de idade. Ele foi num centro espírita porque ele queria obter informações sobre uma pessoa querida que havia desencarnado. A gente não sabia qual o conhecimento que ele tinha da doutrina na época, mas ele foi lá. Foi com um padrinho dele, né? Chegou lá, ele teve... ele não sabia, mas ele era um médium sonambúlico, né? Então ele teve um acesso sonambúlico e provocado por um espírito, né? E não soube o que realmente tinha acontecido na reunião. Nós também não temos informação do que foi que aconteceu. Mas diz que aí começou o trabalho de Frederico Júnior com a doutrina espírita relacionado à mediunidade. Então ele começou a frequentar e começou a trabalhar na doutrina espírita. Claro que, guardadas as devidas proporções, a gente poderia compará-lo a Chico Xavier na época dele? Dizem que ele é conhecido como o médium de Ismael. Na época, porque o Chico transcende a tudo que a gente conhece sobre médium, né? E o Frederico, a gente, por falta de informações, e a grosso modo, a gente pode comparar o Frederico como sendo o Chico Xavier da época, pela mediunidade que ele tinha, pela facilidade que ele tinha, né, pelo tipo de mediunidade que ele tinha, pelo amor, dedicação e a própria humildade, né? Frederico Júnior, ele era aquilo que assim nos narra o próprio Evangelho. Ele era considerado um homem de bem, porque o Frederico Júnior, ele, apesar de ser humilde, apesar de não conhecer, é uma pessoa iletrada, né, não ter conhecimentos, ele dedicava a vida dele toda à doutrina espírita. Ele mal parava em casa porque ele tinha muitos doentes que ele assistia, através da sua mediunidade dando passe, levando leituras do Evangelho, levando alimento àqueles mais necessitados, né? Então Frederico teve uma vida de um homem de bem, é aquele que é o verdadeiro espírita, se dedicou totalmente à doutrina espírita a partir do momento que ele a conheceu. Então, guardadas as devidas proporções, podemos compará-lo ao Chico. Né? Você vê, eu acho triste isso da nossa história, né? Isso, claro que não é só dentro do espiritismo, na nossa história mesmo. A gente deixar pessoas tão importantes num determinado momento da história esquecidas, né? Como você falou, os próprios espíritos não sabem muito. Se você perguntar para a maioria, acho que a maioria vai dizer que não conhece Frederico Júnior. E isso é triste mesmo, você perceber, constatar essa realidade do Brasil de uma forma geral, né? Que a gente não dá valor à nossa história, né? Bom, é verdade o que você está falando, porque o Frederico, ele teve um papel fundamental, né, no espiritismo no Brasil, na implantação do espiritismo no Brasil. E os espíritas,
que não conhecem poderiam procurar, por exemplo, o site da Federação, que tem a biografia dele, né? E procurar alguns livros que foram psicografados por ele, e realmente conhecer uma história muito rica de amor e dedicação à nossa doutrina, que assim, que muito bem fez a nossa doutrina. Ele teve um papel fundamental na doutrina espírita no Brasil. Você falou muito de livros aí. Eu acho que, na minha avaliação, esse esquecimento talvez não aconteça com o Chico daqui, é claro, a muitos anos, porque ele deixou uma vasta obra, né? São mais de 400 livros e tal. Então, a obra dele é muito extensa. Com relação a Frederico Júnior, ele deixou muitos livros, ele deixou muitas obras. Como é que foi a mediunidade dele nesse sentido? Bom, o papel do Frederico Júnior, primeiro, era da assistência à Federação Espírita Brasileira e assistência ao nosso companheiro, principalmente, Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi contemporâneo, né? Contemporâneo do Dr. Bezerra, ele conviveu com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele não escreveu, não deixou muitas obras, né, psicografadas. Ele deixou 3 obras psicografadas de Bittencourt Sampaio, 2 obras que o doutor Saião, na época, né, Antônio Luiz Saião, criador do grupo Ismael, ele tinha um grupo que auxiliava a FEB, um grupo mediúnico, né, que tinha por finalidade estudar a doutrina espírita, né, estudar e praticar a doutrina espírita. Então, Frederico Júnior trabalhou 34 anos nesse grupo. E nesse grupo, então, ele recebeu várias mensagens, e o professor Saião escreveu 2 livros e colocou, né, essas mensagens nesses livros. Esses livros, né, que ele deixou, esses livros psicografados, são livros que tratam de quê? Bom, nós temos o primeiro livro, só para a gente fazer voltar. Ele trabalhava com Bittencourt Sampaio, e Bittencourt Sampaio foi um grande espírita também, né? Nós sabemos a vida de Bittencourt Sampaio. E ele trabalhava muito com Frederico Júnior. Ele teve um problema cardíaco em 1895, desencarnou. Diz que 2 dias após o desencarne de Bittencourt Sampaio, ele já começou ao contato com Frederico Júnior. Puxa vida. E essa relação que eles tinham já, quando encarnados, continuou quando desencarnado, né? E ele começou, então, a escrever. O primeiro livro que ele escreveu foi Jesus Perante a Cristandade, né? Que fala da revelação do cristianismo, né? Da mensagem do cristianismo, da mensagem de Jesus. E foi um livro muito importante, porque Bittencourt Sampaio é um espírito muito evoluído, trouxe então realmente luz, né, a uma forma de pensar sobre as mensagens cristãs, sobre a mensagem do Cristo. E depois ele trouxe o livro de Jesus para as crianças. Esse livro a gente não encontra hoje, esse livro só está no museu, né, da FEB, de obras raras, a gente não tem conhecimento. Esse de Jesus para as crianças, ele falava sobre a educação moral das crianças. Inclusive, nós estivemos lendo agora no Reformador, estivemos lendo no site da FEB, que esse livro serviu de base para a implantação da evangelização infantil na Federação Espírita Brasileira em 1914. Nossa. Quer dizer, a importância de Bittencourt Sampaio, a importância do Frederico Júnior para a Federação são muito grandes, né? E eles têm assim todo um trabalho em conjunto, né? E depois ele escreveu do Calvário ao Apocalipse, né? Que fala dos Atos dos Apóstolos, o nascimento de Jesus, toda a sua vida, né? Todas as suas passagens até quando Jesus ressuscitou. Bacana. E os livros que foram de Saião, né? Livros que Saião compôs, escreveu, e aí juntou aquelas mensagens do Grupo Ismael, Trabalhos Espíritas, esse também está extinto, ele só tem no museu da FEB, né, a gente não tem muito contato. Ele fala Trabalhos Espíritas de um grupo, que era do Grupo Ismael. E aí conta que tem mais de 100 mensagens de Frederico Júnior, né, na primeira edição, porque a primeira edição saiu muito grossa, eles tiveram então que reduzir por causa do preço muito alto, né? A FEB não queria colocar um livro tão caro na época, e as pessoas não teriam condições de comprar. Então ele foi saindo, hoje ele já sai sem, né, quando saía sem as mensagens, mas tinha mensagem do próprio Kardec, do Dr. Bezerra, né, e também do nosso querido Ismael, que é o anjo guardião do nosso país. E depois ele teve elucidações evangélicas também, com mais de centenas de mensagens recebidas por Frederico Júnior.
Ou seja, com certeza foram livros que na época tiveram uma importância absurda, né? Muito grande. Que hoje a gente tem vários livros de Chico Xavier, de André Luiz, né? Que deu um outro vislumbre mesmo para a doutrina espírita. Mas naquela época não se tinha tantos livros, né? Não. Inclusive a FEB, né? A FEB necessitava de muito auxílio, né? Então, para a FEB, para a divulgação da doutrina, né? Para a manutenção da FEB, foi de suma importância, né? Foram livros assim maravilhosos e que Frederico recebeu de Bittencourt, né? E dos mensageiros celestiais que eram encarregados da doutrina espírita no mundo, né? Na divulgação da doutrina, que são de suma importância para a doutrina espírita até hoje. E a gente recomenda a leitura, né? Uhum. Então são dois que são editados ainda pela FEB? Você falou que dois já... Dois ainda existem, né? Dois livros a gente pode encontrar. Na verdade, a gente encontra 3 livros, que tem um de Saião, que é Elucidações Evangélicas, a gente encontra na FEB. Sim. E Jesus perante a cristandade também a gente encontra, e do Calvário e Apocalipse também a gente encontra. Né? 2 estão no museu. A gente não sabe, assim, espera que a FEB faça uma... Se realmente for necessário, né, fazer uma análise. Com certeza. Então a gente vai fazer um breve intervalo agora, e no próximo bloco eu queria que você abordasse um pouco as dificuldades que ele teve, né, no decorrer da vida, porque muitas vezes, Paulo, a gente verifica, estudando a vida de pessoas, a gente vê o legado que deixou, mas a gente não sabe o que estava por trás de tudo isso, né? E pelo que você me falou, ele foi uma vida muito sofrida, né, com muitos obstáculos, muitas dificuldades, e a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. E você, não saia daí, vou esperar por você. No programa Biografia de hoje, a gente está conversando sobre Frederico Júnior e o nosso entrevistado, nosso convidado, é Paulo de Tarso. Paulo, no bloco passado, a gente estava falando um pouco sobre, iríamos iniciar, na verdade, né? Essas dificuldades, foram muitas as dificuldades que Frederico Júnior teve no decorrer da sua jornada, né? Realmente ele teve uma vida muito complicada, né? A gente analisa dessa forma e coloca o seguinte, não era por causa da mediunidade, porque a mediunidade não traz nenhum tipo de sofrimento para ninguém. Os nossos sofrimentos são causados pelos nossos atos em outras vidas, pela necessidade de evolução e etc. Não pela mediunidade. Mas Frederico, ele tinha um trabalho muito intenso, né? Então, cada livro que ele recebia, né, a cada mudança que tinha na federação, cada progresso que tinha em relação à doutrina espírita, Frederico era muito perseguido pelas falanges inimigas da luz. E como ele tinha muitas mediunidades, né? Olha, ele tinha psicofonia, né? Ele tinha sonambulismo, né? A mediunidade sonambúlica, que eles chamam de mediunidade inconsciente, né? Ele tinha clarividência, clareaudiência, né? E também de efeitos físicos. Então eles usavam muito, né? Psicografia e efeitos físicos. E efeitos físicos era muito complicado para ele. E ele também tinha problemas assim, de vez em quando o Frederico ele ficava ausente. Então essa ausência dele, ele passava 2, às vezes 3 dias ausente e todo mundo procurava, não encontrava. Né? Não o encontrava. Então, e ele totalmente inconsciente? Ficava inconsciente, ele ficava ausente. Mas isso era devido à mediunidade? Devido ao seguinte, como ele tinha mediunidade, cada vez que ele mais trabalhava, porque a mediunidade é uma ferramenta que quanto mais você trabalha, mais você a depura, né? Mais você coloca a sua mediunidade a serviço da espiritualidade superior. Então, o próprio Chico dizia o seguinte, que não existe na mediunidade, você vai ver o lírio e o sapo, né? Então, assim, você vai estar em contato também com a espiritualidade superior e com a espiritualidade inferior, porque realmente acontece, nós ainda estamos muito ligados à Terra. E nós sabemos que a Terra é um planeta de prova e expiação. E Frederico percebia todas essas ondas, né? Dizem que às vezes Frederico estava dormindo e ele acordava no meio da noite, como a espiritualidade inferior fazia um carnaval na casa dele, no quarto dele. Então ele acordava meio perturbado. Tamanha era a mediunidade do nosso irmão. E contam também que uma vez ele estava dormindo, né? Estava deitado, e ele ouviu então uma voz dizendo assim, a sua casa está pegando fogo. E aí ele acorda assustado quando ele corre na cozinha, estava pegando fogo na casa, e ninguém sabia como pegava fogo. Era a mediunidade de efeitos físicos. E ele também conta o seguinte, que muitas vezes
ele pegou a barca, né, Rio-Niterói, a barca de Niterói, e ele sentava atrás, ficava olhando a barca e olhando para o mar com vontade de suicidar, pular no mar. Ele disse que várias vezes aconteceu isso e que o próprio Ismael o auxiliou, né? Então, era um dos problemas. Outras vezes, Frederico chegou em casa, reuniu a família, disse que estava cansado de sofrer, da perturbação que ele passava, e pegou um revólver, né, e ia se matar. Aí a filha dele, por isso que a gente disse que ele teve uma filha, a filha incorpora a primeira esposa. E a primeira esposa disse para ele que ele não deveria fazer aquilo, que ele deveria seguir os caminhos, aí ele desiste, entrega o revólver. Então, assim, às vezes ele passava por crises, por ausências que complicavam realmente. Diz que várias vezes ele seguia, né, para Copacabana, né, ele tinha uma igreja, né, a igrejinha lá em Nossa Senhora de Copacabana, que ele queria subir para saltar no mar. Então, assim, a vida dele não era fácil. Era uma vida muito difícil, mas graças ao trabalho que ele realizava com as pessoas, o trabalho realizado na caridade, né, no dia a dia, por ser um homem de bem, por estar em contato com a espiritualidade, a espiritualidade não deixou que ele suicidasse. Mas tudo devido também ao trabalho que ele fazia, não só a espiritualidade, porque só a espiritualidade não consegue. A gente também tem que ter a nossa vontade, né? A gente tem que também ter o nosso trabalho, o nosso esforço em comum, porque a evolução é de cada um e cada um tem que correr atrás da sua própria evolução, do seu próprio aprimoramento. E ele fazia isso. Agora, você abordou um aspecto muito interessante aí, Paulo, porque para muitos médiuns, e claro, muitos também que não se aprofundam na doutrina espírita, eles acham que a mediunidade é um fardo. E não é, né? Não tem que ser um fardo, né? Se for um fardo é porque tem algo de errado, não é isso? Na verdade, a mediunidade é uma chance que a espiritualidade nos dá, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a oportunidade de trabalhar e fazer o bem. É claro que quando você tem mediunidade, você vê determinados espíritos, você sente determinadas presenças, a gente tem que realmente fazer como o Frederico fez. Trabalhar isso dentro da gente. Estudar a doutrina, que é o primeiro passo que a gente deve fazer. É estudar a doutrina, estudar a mediunidade, procurar uma casa séria realmente, que possa nos auxiliar, para que a gente possa então desenvolver e trabalhar pelo bem comum de todas as pessoas. Porque muitas pessoas necessitam. Então você pode trabalhar de todas as formas na doutrina. Você pode, por exemplo, dar passe toda semana às pessoas que vão lá com problemas de saúde. Você pode fazer palestra, você pode trabalhar na sala de obsessão. E aí, o desenvolvimento dessa mediunidade depende de você e da espiritualidade, como ela vai te usar. Então, mediunidade não é um fardo, é uma oportunidade de trabalho, sabe? E é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem em contato com os espíritos, tanto inferiores quanto superiores. Mas é muito gratificante trabalhar pela doutrina espírita através da mediunidade. O que pode acontecer, em alguns casos, a pessoa assume o compromisso na espiritualidade, né? Vem e aí não quer arcar com esse compromisso, aí ela vai ter dificuldades, vai ter problemas, né? Normalmente acontece isso com a maioria de nós, né? A gente reencarna e esquece tudo. Esquecer é uma bênção, né? Mas as oportunidades vão aparecendo. Inclusive, quando a mediunidade aparece em nosso caminho, a gente tem que procurar realmente conhecer, né? Não como um fardo, mas como uma oportunidade. E realmente trabalhar e se entregar. Porque, como você mesma disse, a gente planejou essa vida lá em cima, né? Quem teve a oportunidade de planejar, teve a oportunidade de ter algum tipo de mediunidade para se trabalhar. Então, a gente deve realmente trabalhar com muito amor, com muita entrega, com muito carinho, né? Voltando ao Frederico Júnior, que tinha uma mediunidade, tantas mediunidades ostensivas assim, em um determinado momento da trajetória dele, as coisas começaram a se acalmar, foram se ajustando de uma forma geral? Olha, o Frederico, ele sempre passou por problemas, né? Frederico, ele diz o seguinte, que até Dr. Bezerra era homeopata, né? Também. E então o Dr. Bezerra dava para ele alguns remédios homeopáticos, né? E ele, através do trabalho, através desse tratamento com o Dr. Bezerra, ele conseguiu controlar muito a sua mediunidade. Tanto é que ele produziu vários livros, tantas mensagens, né? E realmente trabalhou muito pela doutrina, conseguiu o que a gente chama assim de uma tranquilidade em relação à mediunidade, um equilíbrio, mas nos últimos 10 anos de vida dele que foram mais complicados. Os últimos 10 anos foram
de intenso sofrimento. Quanto mais ele produzia, quanto mais ele trabalhava, mais ele sofria. Mas relacionado também ao passado dele. É o que é uma... E a gente tem conhecimento assim, do passado dele? Ele teve esse conhecimento por meio da doutrina espírita? Não, a gente não tem conhecimento de que Frederico fez nas encarnações passadas. A gente só sabe que ele tinha na encarnação, que foi a última, né? Ele tinha vários problemas relacionados à encarnação passada, que ele trazia ainda alguns resquícios e que resgatou com muito trabalho, com muito amor. Os contemporâneos dele, você mesmo disse, assim que desencarnaram, com muita rapidez, por intermédio dele mesmo, né, chegaram a dar notícia, a escrever livros, até coisa de 2, 3 dias. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, você falou, não foi isso? Dr. Bezerra de Menezes. Assim, só para a gente lembrar, na época o espiritismo vivia um clima meio conturbado. Era o início também, né? Quer dizer, estava se estabilizando. A espiritualidade inferior ainda com muitos problemas. Existia vários grupos, né? E Dr. Bezerra já tinha passado pela Federação Espírita Brasileira como presidente. E em 1895, o presidente da federação tinha deixado o cargo, chamaram o Dr. Bezerra para assumir. E aí o Dr. Bezerra ficou meio preocupado, porque ele já estava doente, já estava cansado. E ele pediu um tempo para pensar e foi no grupo Ismael, né, que era o grupo formado por Saião, tinha Bittencourt Sampaio, o próprio Frederico, né? E aí ele foi no grupo para pedir uma orientação, o que ele ia fazer, se realmente ele poderia assumir a Federação Espírita Brasileira. E com conversas com Bittencourt Sampaio também chamou o Dr. Bezerra para que ele assumisse a Federação Espírita. Ele falou, mas eu não tenho tempo, o que eu vou fazer? Eu sou médico, mas eu não acredito na medicina, como ela está. E aí, porque Bittencourt Sampaio era um médium que ele receitava, né, remédios homeopáticos. Ele falou, você deveria, eu não sou médico, estou tendo um problema, você como médico, você poderia estudar homeopatia. Aí ele fala, poxa, mas eu vou viver do espiritismo? Não, você volta realmente e vai trabalhar. Aí, na reunião mediúnica, o Dr. Bezerra fez uma prece, pediu auxílio, e o Frederico Júnior recebeu então Santo Agostinho, que era o protetor do Dr. Bezerra. E Santo Agostinho pediu a ele que estudasse homeopatia, né? E ele realmente, como o Bittencourt tinha pedido. E pediu também a ele que assumisse novamente a Federação Espírita Brasileira. Aí você vê o papel do Frederico relacionado ao Dr. Bezerra, né? Ele assumiu a federação, continuou com o trabalho, desencarnou em 1900, dia 1º de abril de 1900, né? No dia 2 de abril ele foi enterrado e na reunião que teve à tarde na Federação Espírita Brasileira, ele deu sua primeira comunicação através do Frederico Júnior, 24 horas após o desencarne. Nossa, é incrível, né? Eu vou fazer um breve intervalo e aí a gente volta no próximo bloco falando um pouco sobre essa ligação entre os dois. E você, não saia daí. Estamos de volta com o programa Biografia, hoje conversando sobre Frederico Júnior e o nosso entrevistado é Paulo de Tarso. Paulo, então nós estávamos falando sobre essa relação, quer dizer, 24 horas depois de desencarnar, o Dr. Bezerra de Menezes aparece para o grupo que ele trabalhava, o Grupo Ismael, é isso? Foi na reunião na Federação Espírita Brasileira, né? Para você ver que espírito, né? Com a gente está falando. Desprendimento, né? É um espírito que 24 horas após o desencarne, primeiro ele passou por um processo de doença, 3 meses ele ficou de cama, né, em que não reconhecia ninguém, não mexia nada, só abria os olhos, né, diz que só abria os olhos, mas não reconhecia as pessoas. Então fizeram filas e filas para visitar o Dr. Bezerra, né, e após o seu desencarne, 24 horas depois, ele dá a sua primeira comunicação, agradecendo ao grupo o trabalho, se dizendo uma pessoa ainda pecadora, né? Muita humildade do Dr. Bezerra, né? Dizendo ainda um pecador e falando realmente que ele não merecia tudo aquilo que ele tinha recebido, os amigos, né? E agradecendo por tudo. Então, assim, a ligação de Frederico com o Dr. Bezerra e a evolução do Dr. Bezerra era fascinante, né?
para a gente. Com certeza. Então, nós falávamos que esse grupo, né, quem desencarnava, voltava, em geral, né, voltava para dar notícia. Como Bittencourt Sampaio. Exatamente. E com relação ao próprio Frederico Júnior, após o desencarne dele, tem-se alguma notícia no mundo espiritual? Olha, nós, como a gente fala, Frederico não é muito conhecido. Poucas informações que chegaram para a gente diz que Frederico continuou trabalhando no Grupo Ismael, do outro lado agora, né, como espírito, e aí de vez em quando ele se comunicava, né, mandava uma mensagem, mas nós não chegamos a conhecer essas mensagens. Né? Raramente, eu acho que só vi uma mensagem do Frederico. Né? Inclusive o Grupo Ismael, ele existe ainda na Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Entendi. E o que te levou a estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Frederico Júnior? A nossa relação com o Frederico é uma relação muito, muito bacana, assim, né? Por ele ser um grande amigo da nossa casa, um espírito que está sempre ligado em relação aos nossos trabalhos. Ele começou a se comunicar através do Ricardo, que é o vice-presidente da nossa casa. O Ricardo desenvolve um trabalho na Federação Espírita Brasileira. E numa reunião ele disse que viu o Frederico se aproximar, ele disse que não sabia quem era. E ele se apresentou dizendo que era Frederico Júnior, que tinha sido um médium que tinha trabalhado na Federação Espírita. E aí o Ricardo começou então a perguntar para as pessoas, o presidente da federação, o seu Nestor, o pessoal lá do Rio de Janeiro, e foi numa reunião no Grupo Ismael, ele perguntou, vem cá, vocês estão vendo o Frederico aqui e tal? O pessoal, de vez em quando, pois é, ele está aparecendo para mim e tal. E o Ricardo tem uma mediunidade muito bonita, né? E realmente ele começou a dar informações e o Frederico começou a se comunicar com o nosso grupo, né? Dizendo que ele trabalhava com a gente já há algum tempo, né? Mas a gente não percebia, né? Problema mediúnico, então a gente não percebia. Ele então começou a mandar suas mensagens e a chamar todos nós para o trabalho, né? E a nos convocar realmente para o trabalho. E hoje o nome do grupo mediúnico nós temos um grupo aqui na Federação Espírita Brasileira, né? Que auxilia espiritualmente a Federação Espírita Brasileira, um grupo mediúnico chamado Frederico Júnior, que é coordenado por ele, né? Que coordena esse trabalho e coordena também o Grupo Ismael, lá no Rio de Janeiro. Qual a importância que você avalia, você que estuda, né, se aprofundou um pouco mais, qual a importância que você acredita que o Frederico Júnior teve, né, e tem ainda hoje para o Espiritismo de uma forma geral? O Frederico Júnior, apesar de ter nascido, né, em 1857, ele tem um papel fundamental para a doutrina espírita hoje como antes. Através do trabalho que ele realizou, que a gente já falou, que foi um trabalho intenso, um trabalho realmente de amor e dedicação, e um trabalho que ele vem fazendo na espiritualidade superior junto às falanges de Ismael, né? Então, assim, com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Bittencourt Sampaio, auxiliando as casas espíritas, a Federação Espírita Brasileira, né? O movimento espírita, que é muito importante, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E Frederico Júnior é o trabalhador do Cristo, aquele que se dedica, é um homem de bem, hoje um espírito que não está sujeito às situações que a gente passa aqui na matéria, mas um espírito trabalhador, ainda que vem realmente nos orientando e trabalhando conosco e com a presidência da Federação Espírita Brasileira, né? Através de suas mensagens, através do seu trabalho de amor, né? O bacana também de tudo isso que você falou é mostrar para as pessoas, às vezes até para a pessoa que está em casa, né, que a vida de ninguém é fácil, na verdade. Todos nós passamos por dificuldades, né? Independentemente da religião que a gente escolha, né, as dificuldades estão aí, as barreiras estão aí e devem ser superadas, né? É verdade, a doutrina espírita nos dá realmente a chave, né? Explica de modo fácil por que nós sofremos, né? E qual o fim útil disso, né? Porque não é só sofrer. O interessante é você sofrer trabalhando, você sofrer aprendendo, amando, né, insistindo realmente cada vez mais em melhorar a si próprio e as pessoas que estão ao seu redor. Porque o espírito ele tem que fazer a diferença em todos os locais, no trabalho, na escola, na rua, no centro. O espírita tem que fazer a diferença porque ele sabe mais do que os outros. Então nós temos mais conhecimento, assim, com todo respeito às outras religiões, nós as respeitamos assim, né? Mas o doutrina espírita nos explica muito mais, né? Nos dá uma visão da vida material, da vida espiritual, diz, ó, você é isso hoje, você vai ser isso se você realmente trabalhar no futuro. Então, o que você está fazendo aqui e para onde você vai de acordo com o trabalho que você fizer, do amor que você distribuir,
né? Certeza. E tendo sempre a consciência de que injustiças não existem nas leis divinas, né? Nas leis de Deus não existem injustiças. Não, né? não existe. Deus é justo e bom, né? A gente pode pegar o livro dos Espíritos que ele nos diz que Deus é justo e bom. E realmente todo mundo que passa algum problema, alguma dificuldade, né, está relacionada ao nosso passado ou à nossa necessidade de aprendizado. Deus não é injusto, né? Deus é justo e bom e nos dá sempre a oportunidade de aprender. Então, todo sofrimento que venha para nós deve ser colocado realmente como um problema a ser resolvido por nós, né? Para que seja realmente trabalhado em nós, intimamente, né? E materialmente falando, que a gente tem que correr atrás, tem que ir realmente à luta e fazer o melhor possível, né? Afinal de contas, é a nossa vida, é o nosso espírito, né? Nós estamos aqui para isso, somos filhos de Deus e temos toda a facilidade hoje com a doutrina de fazer o bem, de estar realmente criando cada vez mais. Tinha mais alguma coisa sobre a vida de Frederico que a gente não abordou, que você gostaria de abordar, deixar aí para as pessoas que estão em casa nos vendo? É interessante a gente falar sobre Frederico Júnior, que nós não falamos, foi que em 1888, Frederico Júnior recebe uma mensagem de Allan Kardec, né? Ele recebeu um aviso de que Allan Kardec voltaria numa semana no Centro Espírita Fraternidade. Ele recebeu a informação de que Allan Kardec faria um pronunciamento, mandaria uma mensagem aos espíritas do Rio de Janeiro, né? E realmente aconteceu uma semana após. Frederico Júnior recebe uma mensagem extensa, sabe? Muito linda de Allan Kardec, chamando os espíritas, sabe? Ao trabalho, à prática da caridade, à unificação, né? E ao estudo da doutrina espírita. Frederico Júnior, para você ter uma ideia, que recebeu várias mensagens de Ismael e depois recebe mensagens do nosso codificador, para você ver a relação, o trabalho que realmente ele teve, a importância que ele teve para a unificação do Espiritismo. Então, a partir de Dr. Bezerra, Frederico, Bittencourt, Dias da Cruz, Saião, né? E tantos outros aqui que a gente não consegue, próprio Frederico Figner, né? O pessoal que trabalhou realmente e de mãos dadas para unir, né, os espíritas. Frederico Júnior foi fundamental, é fundamental na unificação da doutrina espírita e dos espíritas. E essa mensagem, inclusive, ela foi reconhecida pela Federação Espírita Brasileira. Foi, ela saía naquele livro, antigamente eu não sei se está sendo editado ainda, o livro A Prece, ela estava contida no livro A Prece, né? Mas é reconhecida, a gente pode procurar na internet, mensagem de Allan Kardec aos espíritas do Brasil. Claro que a realidade hoje é completamente outra, mas fica aí também, né, essa mensagem de unificação, né, de trabalhar o bem, não se ater tanto no sentido de divisão, né, divisão, porque eu acredito, né, dessa forma, mas no sentido da unificação mesmo, né? É verdade, né? Hoje a gente prega muito o respeito às outras religiões, a gente prega muito o respeito, né, às pessoas. E a gente tem que pregar muito respeito às opiniões dentro da doutrina. O que realmente você pensa, o que eu penso, o que alguém pensa, não pode separar aquilo que nos uniu, que foi o amor pela doutrina, né? A doutrina é mais importante do que todos nós. Porque se você analisar bem, o próprio Frederico passou, veio e passou, o Dr. Bezerra passou, nós também vamos passar. Então a nossa opinião não deve prevalecer em relação à doutrina. A doutrina é maior que todos nós juntos. Nós somos ainda muito pequenos, a nossa opinião hoje é de uma forma, amanhã ela pode ser totalmente diferente, né? Porque nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, e a unificação, ela é importante, porque vai pegar os nossos filhos, nossos netos, aqueles que vêm, que vão chegar à doutrina, porque todos nós vamos passar. Então a unificação, ela é atual em todos os sentidos. Unificar, trabalhar pela doutrina, reconhecer realmente a importância da doutrina, que é muito maior do que nós. Então, todos os dirigentes de casas espíritas, todos aqueles que trabalham na doutrina em todos os locais, no Brasil até fora, devem reconhecer, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira como a casa-mãe do Espiritismo, como a casa de Ismael, aquela que realmente veio para unir as pessoas
e realmente divulgar a doutrina espírita e modificar a face desse mundo tão sofrido que nós temos. Com certeza, Paulo. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade e peço até desculpa pela minha falta ainda de conhecimento do próprio Frederico, da doutrina. É uma oportunidade maravilhosa, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Foi ótimo, trouxe muitas informações, com certeza. Muito obrigado. E obrigado a você pela companhia. Até mais.